Olá, amados, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres porque este é o último livro de nosso comentário espontâneo do Novo Testamento. Estamos felizes em saber que se você chegou até aqui, você está perseverante nessa proposta de leitura semestral do Novo Testamento. E hoje o fruto da nossa alegria é porque realmente nós vamos comentar sobre o livro do Apocalipse, o livro das revelações, como está ali nas Sagradas Escrituras. E é muito importante falarmos sobre esse livro, e não é por acaso que ele se encontra como sendo o último livro que fecha o cânon do Novo Testamento e fecha o cânon também de todas as Sagradas Escrituras. O livro de Apocalipse é do gênero profético, ele narra o chamado gênero apocalíptico, vou citar mais à frente, e ele foi escrito, segundo a nossa crença fundamental, pelo apóstolo João, como sendo um dos últimos livros das Sagradas Escrituras. Alguns atribuem que foi lá por volta da década de 90, e uns dizem que foi antes das epístolas joaninas, outros dizem que foi antes das epístolas joaninas, outros dizem que até um outro João. Bom, mas o fato é que está aqui, nós cremos como sendo um livro inspirado da parte de Deus e, portanto, partindo dessa premissa, nós vamos dar continuidade a esse entendimento. Como eu falei anteriormente, o que é o gênero apocalíptico? O gênero apocalíptico na literatura hebraica não consta só no livro do Apocalipse, com certeza ele é o livro que mais representa esse tipo de gênero literário. Mas nós podemos encontrar o gênero apocalipse, por exemplo, lá nas escrituras, no livro nos livros que foram escritos no exílio babilônico e também pós-exílico, como, por exemplo, o livro do profeta Ezequiel é do gênero apocalíptico. Nós temos o Apocalipse ali em Daniel, temos também o Apocalipse de Zacarias, características, porções daquela literatura que contém o gênero apocalíptico. E o que consiste isso? Primeiro ponto, consiste na eleição, no chamado, na convocação de Deus para um profeta, para que este profeta anuncie as coisas que estão por vir e revele cenários espirituais. Segundo ponto, geralmente esse profeta é levado a um plano celestial e tem compreensão do mundo sobrenatural. E neste mundo sobrenatural é dado a ele a abertura dos olhos para contemplar cenários onde existem seres celestiais, ora anjo, ora demônios, outrora criaturas do mundo espiritual. Também é dado nessa característica de contemplar os anjos, algumas categorias de anjos, ora cenário como serafins, querubins ou seres viventes, como nós encontramos aqui no livro do Apocalipse. Também é revelado a ele cenários espirituais que representam os céus, no caso do livro de Apocalipse, a Nova Jerusalém, como também cenários espirituais que possam representar algum tipo de realidade do juízo, como o lago de fogo e enxofre, o inferno, e assim sucessivamente. Dado também a literatura do gênero apocalíptico, encontram-se também algumas narrativas simbólicas, representando animais simbólicos, animais figurados, como nós temos lá Daniel, na interpretação do bode, na interpretação dos chifres, e aqui também nós vemos o cenário do dragão, encontrado aqui no livro do Apocalipse. Outra característica são os eventos cataclísmicos ou catastróficos, que representam um cenário de catástrofe que ocorrerá nos últimos tempos, após a referida grande tribulação, ou no momento dos juízos que Deus estabelecerá sobre a humanidade. Fala desse aspecto cósmico, das questões das estrelas, dos céus, e assim, utilizando uma linguagem figurada. Bom, sobre as questões de linguagem figurada, há várias explicações para ser dadas sobre o tema. Primeiro, dado um momento de perseguição, o apóstolo João, nesse caso relacionado especificamente ao Apocalipse,
O apóstolo João utiliza de linguagem figurada devido à perseguição existente na sua época, aonde muitas das coisas não se diziam de forma explícita, e sim era obrigada a ser ditas de forma figurada por um contexto de perseguição. Isso nós já vimos ali em algum momento nas epístolas de João, quando ele cita a si próprio como ancião e quando ele cita a igreja como sendo a senhora eleita, e assim sucessivamente. Outras características também da literatura que exige uma linguagem figurada, simbólica, trata-se de eventos que estão ainda por ocorrer e desta maneira, em uma linguagem simbólica, o apóstolo procura expressar uma linguagem espiritual de coisas que não podem ser muito bem aplicadas de forma literal. Quando ele fala ali, por exemplo, a respeito daqueles animais que saem do abismo, que tem cabeça de escorpião, cauda de escorpião, cabeça de um outro animal, enfim, seres alados, coisas nesse sentido que seria muito significativo interpretar de maneira figurada. E aí surge a seguinte indagação: como podemos entender quando determinada interpretação deve ser feita de forma literal ou quando ela pode e deve ser interpretada de forma figurada? A resposta é simples, vamos procurar da seguinte maneira: aquilo que dá para interpretar de maneira figurada e que seja inteligível e ao mesmo tempo racional, amém, vamos procurar fazer isso. E se de alguma forma isso, além do contexto figurado, pode ser interpretado de maneira analógica ou espiritual, vamos dar margem também para essa interpretação. Mas via de regra, vamos procurar estar mais ao pé da letra e interpretar da maneira mais literal possível. De forma evidente, sabemos que nem tudo é possível fazer desta maneira. E para finalizar esse momento de interpretação do texto, vamos aqui colocar na segunda tomada, na página aqui onde aparece o livro do Apocalipse, e vamos colocar aqui também um aspecto do mapa. O livro do Apocalipse foi escrito para aquelas igrejas que se encontravam ali na Ásia, que não foi por acaso. Tem toda uma figura através dessas igrejas que podem representar tempos, mas principalmente porque são as igrejas do bispado do apóstolo João, aonde, ou portanto, ele tem certo compromisso de representá-las diante de Deus, tendo em vista que ele tem esta incumbência para tal. Aqui foi utilizadas as imagens do Google Maps por uma razão muito simples. Todos os recursos que nós mostramos aqui são recursos que você pode adquirir com uma certa facilidade, para não dizer de forma gratuita. Ou seja, a informação é acessível, é gratuita e está à sua disposição para pesquisar. Nós não iremos entrar pormenorizadamente, até porque existem muitas correntes teológicas. Nosso intuito não é esse, o nosso intuito é edificar o nosso povo, aqueles que são membros das nossas congregações. E também damos o seguinte enfoque: caso você tenha uma outra corrente de interpretação que não seja esta, dada de cunho pentecostal de uma forma mais clássica, sinta-se na liberdade para pesquisar coisas que sejam, temas que sejam dentro da sua confissão de fé. Antes de criticar um posicionamento, sinta-se na liberdade para fazer o seu próprio, ou então por pesquisar algo que seja da sua conveniência. Muito bem, queridos. Dado estas informações, estamos gratos pela sua participação, com certeza será de grande edificação para a sua vida. Sinta-se abençoado no decorrer desta interpretação, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, em nome de Jesus.